Você pode fechar os seus olhos, por gentileza, igreja amada e preciosa. Pai querido, obrigada pela tua presença aqui. E nessa hora, Pai, nós nos humilhamos na tua presença, porque a tua palavra é tudo o que precisamos. Pedimos que o Espírito Santo de Deus faça uma aplicação individualizada, profunda em cada coração nessa noite, trazendo respostas, libertação, cura, trazendo renovo da fé, reavivamento para o nosso coração. Nós nos curvamos diante da grandeza, Senhor, do teu nome, da grandeza da tua palavra, e pedimos humildemente, fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus por essa noite tão especial, noite de alegria, noite de bênção. O Senhor é bom. Nós estamos no ritmo de gratidão, de festa. Oh, como é bom fazer parte do corpo do Senhor, né? Nossa reflexão hoje, queridos, está em Isaías 40. Você já pode pegar a sua Bíblia? Por favor, já abre aí no texto, porque nós vamos aproveitar bastante versículos, nós vamos passear por esse texto inteiro. Isaías, ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, viu? Assim que ele é conhecido, pois ele descreveu o Messias, Jesus Cristo, né? Descreveu o Messias e descreveu o seu ministério, o ministério de Jesus. Quando você lê Isaías, você vê em todos os escritos dele, representado Jesus de uma forma muito nítida, muito clara. Então, ele é conhecido como evangelista do Antigo Testamento. Ele pregou uma época em que Israel estava em total decadência. O povo estava com o coração endurecido. O povo estava obstinado, voltado para a sua própria vontade. E não estava mais se importando com os propósitos de Deus. Essa conduta obstinada do povo de Israel conduziu a nação à destruição. Queridos, o ambiente em que Isaías profetiza, tá? Era de instabilidade política e muitas incertezas. No entanto, a mensagem de Isaías mostra que o plano de Deus não era destruir o povo, mas sim acolher o seu povo como bom pastor. Você pode observar isso já nos versos 1 e 2, já está aí. Então, coloca o dedinho aí, versos 1 e 2, o Espírito de Deus, né, traz uma mensagem magnífica de Deus para Israel. Olha aqui o que o Senhor começa já falando no primeiro versículo. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, ou o tempo do seu trabalho, o tempo da sua guerra, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Queridos, Isaías estava com a responsabilidade de consolar o povo de Deus. Ele tinha sobre ele essa responsabilidade. Então, quando você vai lá para os versos 12 a 26, tá? Adianta seu olhar aí até o verso 12, e eu vou parafrasear. Nós vemos o profeta para consolar o povo, apontando para a grandeza de Deus. Ao lermos esse trecho, nós ficamos maravilhados com a majestade de Deus em relação à sua criação. Isaías está dizendo que o nosso Deus, ele mede as águas na concha da mão e os céus à palma. O profeta está dizendo para esse povo, o nosso Deus criou tudo que existe. Nos versos 13 e 14, nós vemos a majestade de Deus em relação ao conhecimento. Ou seja, Deus é a fonte de todo conhecimento, de todo saber. Nos versos 15 a 18, nós vemos a majestade de Deus em relação às nações. O profeta diz, Deus levanta e abate reinos.
Nos versos 19 a 21, vemos a majestade de Deus em relação aos ídolos. O que é o ídolo, meus irmãos? O que é o ídolo, igreja? É tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Por exemplo, dinheiro, sucesso profissional, prazer, prestígio. E o profeta está apontando a majestade de Deus, a superioridade com relação aos ídolos. Nos versos 22 a 25, nós vemos a majestade de Deus em relação aos príncipes, aos juízes, às autoridades da terra. No verso 26, Isaías convida o povo a levantar os olhos ao alto e pergunta para esse povo: quem criou estas coisas? Quem criou todas essas maravilhas? E o profeta descreve um Deus que é grande em força, forte em poder. Para consolar esse povo, ele fala para o povo: levante os olhos ao alto e vê a força e o poder do nosso Deus. Do verso 27 em diante, o profeta aponta o quanto essa força e poder impactam a vida de quem espera em Deus. O impacto da grandiosidade de Deus em nossa vida. É esse o nosso tema, a nossa reflexão de hoje, igreja. O impacto, olha aqui, da grandiosidade de Deus em nossa vida, seu povo amado e querido. Amém? Vamos avançar. O Deus da Bíblia, ele é maior do que nós imaginamos. A sua capacidade de agir em nosso favor está muito além da nossa compreensão. Nos versos 27 e 28, o profeta exorta o povo, porque esse povo estava murmurando. E o profeta fala assim: por que você se queixa dizendo, o Eterno se esqueceu de mim? Por que que você diz que Deus não se importa com o que acontece comigo? Por que você está dizendo isso? É como se o profeta dissesse assim: vocês não percebem nada. Será que vocês não prestam atenção? Ele é o Criador de tudo que se pode ver ou pensar. Ele não se estressa. Ele está dizendo aí, não se cansa. Na nossa linguagem cabe muito bem. Ele não se estressa. Ele não precisa de intervalo para recuperar as suas forças. Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. A verdade é que, queridos, os nossos problemas se tornam grandes quando temos uma pequena visão de Deus. E esse povo não conseguia enxergar a grandiosidade, a força, o poder desse Deus que estava se revelando a eles através das palavras do profeta Isaías. A fim de consolar esse povo, o profeta falou acerca da grandeza de Deus. E eu, nessa noite, quero fazer o mesmo com você. Eu quero ser portadora de uma palavra de consolo para o seu coração. E farei como o profeta Isaías fez. Eu ousarei falar da grandiosidade do nosso Deus para você, para o seu coração nessa noite. Querido, eu não sei, e querida, eu não sei como vocês chegaram aqui nessa noite. Eu não sei quais são as expectativas, qual a dor que você carrega. Mas assim como o profeta fez com esse povo de Deus e disse: levanta ao alto os seus olhos, eu já quero começar falando para você: levante agora já os seus olhos para o eterno, para Deus. Sabe por quê? O eterno não vem e vai, ele permanece. O eterno não vem e vai, ele permanece. Ele é autoexistente, ele é infinito,
Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é transcendente. Ele conhece cada estrela pelo seu nome e por causa da sua autoridade. Quando a chama, nenhuma delas vem a faltar. O texto está dizendo aí, querido, se você voltar um pouquinho os olhos, você vai achar esse versículo. Talvez se nós perguntássemos a um astrônomo sobre o tamanho do universo, ele nos diria que o universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Ou seja, se nós conseguíssemos voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Queridos, eu quero te lembrar que o nosso Deus é maior que o universo. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Ele é transcendente. Ele é maior, Ele vai além, Ele está além e fora da criação. Ao mesmo tempo que é imanente, Ele se manifesta também na criação e se manifesta nas nossas vidas, também aqui. Glória a Deus. Em um artigo intitulado O Corpo Humano, uma obra de arte, Hernandes Dias Lopes cita a descoberta de Marshall Nirenberg. Ele é prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina no ano de 1968. E eu fiquei fascinada com isso aqui. Eu trabalho muito com as mulheres, falando que foi Deus que nos formou, foi Deus que nos teceu no ventre da nossa mãe de maneira maravilhosa, de maneira fantástica. E ao ler essas citações desses cientistas, eu já me empolguei, anotei e trouxe para ler para vocês. Queridos, Marshall Nirenberg, prêmio Nobel, ele descobriu que no nosso corpo tem cerca de 60 trilhões de células vivas. Você sabia que você comporta tudo isso aí dentro de você? 60 trilhões de células vivas, e em cada uma há 1,70 m da minha altura de fita de DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, como a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos, o nosso temperamento, os cachos do meu cabelo, a beleza do seu cabelo, minha irmã, viu? Cada detalhe seu foi desenhado pelo Senhor e guardado aí dentro de você. Isso é maravilhoso. John Wilson, um famoso oftalmólogo, disse que temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não fosse assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Você sabia que aí, quando você pisca, você está cobrindo 2 milhões de fios duplos encapados para que você me enxergue exatamente agora? Você já parou para pensar na grandeza desse Deus que te formou? Se nós pudéssemos esticar a fita de DNA do nosso corpo, nós teríamos 102 trilhões de metros, 102 bilhões de quilômetros, o que daria para dar várias voltas ao planeta. E foi Deus que criou tudo isso. E foi Deus que fez tudo isso. Oh, glória a Deus, a obra da criação revela-nos a glória e a majestade do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é majestoso. Quão grande é o nosso Deus. Você guarde essa verdade no seu coração. Mesmo que a sua mente humana não consiga alcançar toda a profundidade, nós não temos essa capacidade de alcançar toda a grandiosidade do nosso Deus. Mas você, pela fé, vai pedindo ao Espírito Santo que revele a sua porção para você nessa noite.
que o Senhor se revele como grandioso para você nessa noite. Amém, igreja? Amém? O verso 29, ainda estamos em Isaías 40, verso 29, mostra como a grandeza de Deus impacta a nossa vida. Vamos ler? Vai ser projetado na tela. Faz forte, vamos ler junto? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. No próximo verso, Isaías afirma que até os jovens, que são símbolos de força humana, né? Até os jovens se cansam, até os jovens desistem, até os jovens tropeçam e caem. Mas veja o verso 31. Mas, podemos ler? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus! Uma correta compreensão de Deus é fundamental, queridos. É fundamental para que nós tenhamos uma atitude correta diante dele. Uma compreensão correta de Deus moldará a minha atitude diante dele. Verdade é que ninguém gosta de esperar. Esse é um fato. Você gosta de esperar? Não? Alguém disse eu amo esperar? Não? Ninguém gosta de esperar. Pergunte a um paciente que está na fila de um transplante e você saberá qual é o sabor da espera. Ninguém gosta de esperar. Pergunta a um paciente, a uma grávida de alto risco, o que significa esperar pacientemente pelo dia do parto. Ou pergunte para o pastor Edmar, quanto custa esperar 15 minutos numa fila do caixa rápido, sem se meter em confusão. Ele vai saber explicar melhor que eu. Fato é que ninguém gosta de esperar. Mas não é dessa espera que o texto está falando. Isso aqui é fundamental que a igreja entenda. Não é dessa espera, igual estar numa fila esperando ser atendido e, se eu pego o gerente, eu vou falar umas verdades para ele. Não é essa espera que o texto original se refere. Esperar no contexto de Isaías 40, 31 é sinônimo de crer, é sinônimo de confiar, é esperar com esperança e expectativa no Senhor, é entregar a Ele todas as suas inquietações e depositar nele toda a sua confiança, não importa o que aconteça. Queridos, esperar no Senhor é um exercício de paciência e de fé. Eu fiquei pensando em como explicar isso para vocês de uma maneira bem prática. Quando você vem para o culto de milagres, culto da quarta-feira, culto de busca de milagres, culto de busca pela salvação da família. Quando você vem aqui à frente, você está dizendo, eu vou à frente, porque eu espero em Deus uma ação sobrenatural que vai mudar esta situação. É uma espera que é baseada na convicção de que o nosso Deus, Ele é um Deus que interfere, Ele é um Deus que responde à oração, Ele é um Deus que acalma o coração, Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se manifesta. Embora Ele habite no trono da eternidade, de eternidade a eternidade, Ele tem todo o controle da história humana nas suas mãos. Ele tem o mundo como estrado dos seus pés. Ele é o grande, indescritível e majestoso Deus. Ele é Rei soberano sobre todas as nações, mas Ele também é Pai.
E se Ele é Pai, Ele é amor. Se Ele é amor, Ele é perdão. Se Ele é perdão, Ele é aceitação. Se Ele te aceita, Ele te limpa. Ele te transforma. Ele muda a sua história. Ele conserta o teu coração quebrado. Ele restaura o que foi perdido. Ele restitui em dobro o que foi roubado. Esse é o nosso Deus que habita na eternidade, mas habita aqui conosco exatamente neste momento, e está falando conosco que nós devemos esperar nele com paciência. Com paciência, porque ele vai nos responder. Não é uma espera irritante, não é uma espera frustrante, é uma espera que nos coloca em movimento. É uma espera que nos leva a exercitar a nossa fé. É uma espera que limpa e molda o nosso caráter. É uma espera que nos faz mais parecidos com Ele. É uma espera que nos molda. Enquanto esperamos em Deus, Ele trabalha em nós. Espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, você pode completar? Renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fatigarão, andarão e não se cansarão, porque o esperar em Deus nos fortalece e não nos destrói. O esperar em Deus nos melhora e não nos limita. Quando esperamos e confiamos em Deus, nós rompemos os limites que nos prendem. Nós rompemos as cadeias espirituais da maldade que querem nos aprisionar, que querem nos lançar ao chão. Quando esperamos na palavra de Deus, profetizamos essa palavra. Quando lembramos quem Ele é, o seu poder, a sua força, o seu caráter fiel, nós alçamos voo acima das circunstâncias e das dificuldades. Esse é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar. Glória a Deus. Você está esperando no Senhor? Está irritado, cansado? Dizendo que já nem vai orar mais? Ah, eu cansei, eu não vou orar mais sobre isso. Ou você está pronto nessa noite para estender as suas asas e levantar voo. Sair do lugar da estagnação. Se lançar na busca por esse Deus, se encher mais dele. Você está disposto a esperar no Senhor? A crítica textual de Isaías 40, 31, queridos, revela que este versículo é um chamado à confiança e à esperança em Deus. Isso fica claro na escolha de palavras, quando você faz a análise do texto no original. Isso fica claro na escolha de palavras que inclui esperar, renovar e força. Essas palavras apontam para uma postura ativa e confiante em Deus, e não uma atitude passiva. Você já falou com aquela pessoa, fala assim, olha, vamos no culto da vitória, nós vamos orar, os pastores vão te ungir, e a pessoa fala assim, já entreguei na mão de Deus, seja feita a vontade dele, e não sai do lugar. Você já falou com alguém assim? Seja como Deus quiser, e continua no seu lugar de passividade sem buscar a Deus. Essa é a espera do caixa lá congestionado. Essa é a espera. Mas quando esperamos no Senhor, você tem a firme convicção que quando você vem buscar a Deus, você vai sair com uma resposta. Mesmo que ainda não seja a resposta que você quer, mas você já não é mais o mesmo. Você já sai daqui transformado. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Essas palavras, esperar, renovar e força, então apontam para uma atitude ativa e de confiança em Deus, tá? Ao interpretar o texto de Isaías 40, 31,
nós devemos buscar qual a intenção original do autor bíblico. E nesse texto, Isaías estava encorajando o povo de Israel a esperar e a confiar em Deus em tempos de tribulação. Era essa a mensagem de Isaías. Isaías estava lhes assegurando que no Senhor as suas forças seriam renovadas. E dessa forma, eles poderiam enfrentar quaisquer desafios. Era isso que Isaías queria ensinar para eles. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Que no Senhor as suas forças podem ser renovadas. E nele você pode enfrentar sim qualquer desafio, meu irmão e minha irmã. Sob a lente da teologia sistemática, nós podemos aplicar as lições desse texto à vida cristã contemporânea sem nenhum medo. Alguns talvez digam, promessa para o povo de Israel. Não, é para nós também, porque esse versículo transmite uma profunda compreensão da soberania de Deus. A soberania de Deus é para todos os tempos. É de Gênesis a Apocalipse. Foi no tempo de Isaías e é para nós hoje. Deus é soberano. Ele está no controle da nossa história. Ele está cuidando do seu povo com zelo profundo. Ele está protegendo o seu povo, fortalecendo o seu povo, empurrando o seu povo, segurando o seu povo, sustentando o seu povo. Ele está unindo a sua igreja. A cada dia Ele está guerreando e defendendo o seu povo. Ele nos defende, assim como Ele defendeu também esse povo da época de Isaías. Queridos, esse versículo também traz a ideia de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e destacam o poder de Deus em restaurar, revigorar, fortalecer aqueles que depositam sua fé e esperança nele. Queridos, em segundo lugar, Isaías 40:31 traz uma dimensão também escatológica, onde a promessa de renovação e fortaleza completas, tá bom? Pode ser entendida como uma esperança futura, onde a plenitude da força e vigor de Deus será totalmente experimentada no reino vindouro. Oh, bendita esperança! Que o diga aqueles que estão em luto. Quando você lê o versículo de Apocalipse que diz que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, mas Ele mesmo nos consolará. Essa promessa tem conexão também dessa renovação completa, com o condão, com o perfil escatológico, que um dia a nossa força será restaurada completamente, pelo nosso Deus. Queridos, por último, este versículo é um chamado à dependência e à confiança contínua em Deus. Concluindo, aquele que espera no Senhor experimentará a grandiosidade de Deus através da sua presença. Eu vou falar isso de novo. Aquele que espera no Senhor experimentará o impacto da grandiosidade de Deus através da sua presença. Em tempos de tribulação, o Consolador está em nosso lado. Em tempos de afronta, em tempo em que palavras contrárias são lançadas contra as nossas vidas, palavras de morte são lançadas contra as nossas vidas, o Senhor é aquele que arvora contra o inimigo a sua bandeira e faz com que aquele inimigo que veio por um caminho fuja por 7, porque Ele nos defende.
Porque Ele está conosco, porque Ele defende também essa igreja. Essa igreja foi estabelecida, firmada, constituída sob o nome de Yahvé Tsabaoth, Rei dos Exércitos, Senhor dos Senhores. Nada até que Jesus volte abalará essa igreja, não por causa da IBC, mas por causa do nome sob o qual ela foi estabelecida. Bendito seja esse nosso Deus. Glória a Deus. Quando nós nos levantamos e pregamos o Evangelho e acolhemos as pessoas e as batizamos em nome de Jesus, nós sabemos o que estamos fazendo e qual nome nós estamos levantando nesse lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, a Ele a glória. E nós, queridos, experimentamos também essa presença e essa defesa na nossa vida pessoal. Quem confia em Deus não toma decisões precipitadas. Você tem decisões para tomar? Calma. Busque a Deus, que Ele te dará a direção, se é à direita, se é à esquerda, se é sim ou se é não. Busque a Deus. Quem confia em Deus não cede aos desejos da sua própria vontade. Esperar no Senhor é ter certeza absoluta de que o socorro divino virá. Você espera que o socorro de Deus vai chegar na sua vida? Ou você veio aqui porque você não tinha mais o que fazer na sua casa? Você está aqui porque você... Irmãos, por favor, se você espera e confia que o socorro divino vai chegar na sua mão, aplaude o Senhor. O Senhor. O Senhor. Nós nunca podemos perder a perspectiva de que o nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco, caminha conosco no dia a dia, nos dá direção, nos pastoreia, nos segura nas mãos. Por isso que a igreja desse século tem que ser uma igreja forte, forte na fé, forte no louvor, forte na unidade, forte na palavra, forte na confiança. A igreja tem que marchar de cabeça erguida, consciente de quem é que a defende. Amém? Vamos caminhar para o final em nome de Jesus. O socorro de Deus virá não no tempo humano, mas no tempo de Deus. O salmista Davi escreveu sobre a necessidade de esperar no Senhor. Salmos 27, 13 e 14. Olha o que o salmista escreve. Eu amo esse versículo. E você conhece de cor. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Esperar no Senhor inclui perseverança diante do sofrimento. Salmos 40, 1 e 2 diz assim, olha o que Davi escreveu. Esperei com paciência. Esperei como? Alguns entenderam o versículo, outros não. Esperei como? Com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Glória a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, o crente deve esperar no Senhor. Enquanto esperamos no Senhor, a nossa fé é provada, aperfeiçoada e aprovada. Em Romanos 53, 5, o apóstolo Paulo nos exorta a nos gloriar também nas tribulações. Sabe por quê, queridos? Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Essa esperança jamais trará confusão, pois ela é uma certeza infalível, baseada no amor de Deus derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Talvez você me diga, pastora, eu estou tão angustiada, eu estou com um nó aqui na minha garganta, que eu não consegui nem adorar. O problema está tão grande,
E eu estou me sentindo completamente abatido nessa noite e sem esperança. Nessa noite, eu creio, queridos, creio que o Senhor vai derramar um bálsamo de cura. Confiar em Deus, para você que está abatido e angustiado. Anote essa frase. Confiar em Deus é sua única esperança. Corra para Ele e aguente firme. Sabe por quê? É nele que o desanimado se anima. É nele que o fraco se fortalece. E é nele que a fé é reavivada. O agir de Deus vai além da sua compreensão. Porque a mente de Deus é muito superior do que a sua. Então aquilo que você não compreende, você precisa confiar. Isaías 55, 8 e 9, já vou citar. O Senhor diz àquele povo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você está abatido? Confia no Senhor. Assim como você não vê o caminho do vento, e assim como você não vê os ossos de um bebê que se formam no ventre de uma mãe, mas você sabe que ali está acontecendo um processo de construção, e que no tempo certo virá a luz e a vida vai nascer. Da mesma forma, você não está vendo, talvez você não esteja vendo Deus trabalhar na sua vida, mas saiba que Ele está trabalhando numa perspectiva muito superior do que o seu vão pensamento. O seu pensamento é pequeno, o seu plano é mediano, é medíocre. O pensamento do Senhor ao seu respeito, diz o Senhor para você nessa noite, é mais alto, é superior, porque você não é ovelha sem pastor. Você não é barco à deriva. Ele está no controle da sua história. E por fim se levantará ao seu favor. Te dará a resposta. E você ficará como quem sonha. Porque grande é o nosso Deus. Essa é a palavra para a igreja nessa noite. Como filhos precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo sem entender os processos que estamos enfrentando. Está doendo, você está chorando, você está sofrendo, você está passando pelo vale. Assuma uma postura de confiança irrestrita. Confie mesmo sem ver. É a palavra de Deus para você nessa noite. Eu gostaria que o ministério de louvor subisse, por favor. Queridos, eu creio profundamente que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para provocar a sua fé, para fazer com que você saia de um lugar de acomodação, que você se levante e que Ele vai ativar a sua fé, para que você alcance um novo nível de relacionamento com Ele. Creio também que Ele vai derramar o bálsamo sobrenatural sobre você que está aqui nessa noite com dor e angústia e ansiedade. Essa dor está abatendo a sua fé e tem te empurrado para o abismo da dúvida. Mas nessa noite o Senhor está te chamando de volta. A palavra para você nessa noite é: não procure entender aquilo que você não vê agora. Você compreenderá depois. Hoje, a sua parte é confiar. Confia. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas até que passe, apoie a sua fé no caráter de Deus. Seja como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. A fé num Deus que está acima de qualquer suspeita. A igreja pode ficar em pé. Medite na grandeza de Deus enquanto cantamos essa canção. E deixe que a presença dEle impacte a sua fé.
envolva a sua vida e te levante nessa noite. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar. Levante as suas mãos. Comece a profetizar essa letra. Cante quão grande é o teu Deus. Todos hão de ver. Eu creio. Eu acho que a igreja pode fazer melhor que isso. Eu acho que você pode cantar melhor. Eu acho que você pode levantar as suas mãos altas. Quão grande. Oh, acho que você pode pôr um sorriso no rosto. Glória a Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Ele é a própria Glória a Deus. Nessa noite as trevas estão fugindo. Glória a Deus. tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Gerações Ele é. Ele visitará a sua descendência. O tempo está em suas mãos. Nossos filhos são benditos do Senhor. E o fim, Aleluia. o começo e o fim. Eles se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. A igreja cante. Você pode cantar a grandeza do seu Deus diante das suas dificuldades, diante da sua luta, diante dessa dor que você está enfrentando. Você pode cantar mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Diante do diagnóstico impossível, Ele conhece cada célula do teu corpo. Ele sabe onde essa doença está escondida. Ele sabe a dor que partiu o seu coração. E Ele está te visitando neste momento de adoração. O Espírito Santo vem sobre nós quando nós adoramos. Você pode cantar, igreja, quão grande é o meu Deus. Sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha família. Deus é grande. Manifestará a sua glória e o seu poder. E derramará restauração. E trará sobre nós uma nova história e um recomeço. Oh, aleluia. Quão grande é o nosso Deus. Você pode orar agora. Você pode orar nesse momento do seu jeito. Em que área você precisa que Deus manifeste o seu poder e a sua unção? Em que área que você precisa que Deus toque neste momento? Igreja, esse momento é propício para que você abra o coração e fale com o Senhor. Pai, o Senhor está acima de todas as dificuldades que enfrentamos. O seu amor cobre todas as nossas iniquidades e os nossos pecados e as nossas falhas. E leva a culpa e a vergonha embora.
O Senhor é Deus de aliança. O Senhor é Deus que refaz relacionamento. O Senhor é Deus que liberta. O Senhor é Deus que salva. O Senhor é Deus que entra nos hospitais e vai na UTI e devolve a vida para aquele que já está condenado à morte. E o Senhor faz isso nessa noite. O Senhor faz isso nessa noite. O Senhor é aquele que visita um filho que está longe e o liberta e os traz de volta para o seu caminho. O Senhor é aquele que anima o casal a andar mais uma milha, a perdoar mais uma vez, a amar mais uma vez, e o Senhor está fazendo isso nessa noite. Nós te adoramos pela tua grandeza e pelo teu poder. Nós entregamos o controle das nossas vidas nas tuas mãos. Esperamos em ti e sabemos que por fim o Senhor se levantará e o Senhor responderá o nosso clamor, e nós te adoraremos mais uma vez, porque grande é o Senhor. A ti a honra e a glória, para todo sempre ser adorado como Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.